Na semana 6 da série Transformar a Vida Transformando a Mente, foi sugerido um exercício de confrontação com o espelho. Mesmo que a pergunta não tenha sido mencionada e por essa razão tenha ficado implícita, quando nos deparamos com um espelho, ainda que inconscientemente, indagamos de nós para nós mesmos. Quem é você? Saber quem somos implica termos consciência de nós mesmos, termos alguma percepção acerca de nossos próprios sentimentos. O eu repousa no núcleo da consciência, sendo dela indissociável, ainda que não apenas a ela se limite. O eu, ou o ego, é inato, nasce conosco, mas se transforma conforme os condicionamentos de nossa realidade vigente. É muito comum ouvir dos orientais que o ego é motivo de nossas dores e mazelas, pessoais e emocionais, devendo ser transcendido, ultrapassado e radicalmente expulso de nossa psique, como se nossa estrutura psicológica pudesse viver sem um ego. A verdade é que para transcender, por assim dizer, o ego, é necessário entendê-lo, aceitá-lo, vivenciá-lo. Mas o entendimento sobre ele é tantas vezes abstrato, limitado, uma vez que a consciência não detém o poder de entender a ela mesma. Talvez o melhor, no fim das contas, não seja transcender o ego em sua totalidade, almejando, quem sabe, destituir-se dele, mas transcender um estágio dele para avançar para um novo estágio. Mesmo que leve a culpa pelas dores e mazelas, o ego possui indiscutivelmente um valor social que nos faz, dentro do mundo, poder indagar e responder à pergunta: quem sou eu? Se discutimos sobre a existência do ego neste momento, isso se dá por termos consciência de sua existência. E se possuímos consciência para discutir sobre sua existência, automaticamente possuímos um ego para chamar de nosso. Ele é motivador, direcionador e protetor quando necessário. Ele é, grosso modo, como um remo em encontro com a água, gerando impulso ante as adversidades, também podendo ser como uma âncora, caída no fundo de um mar, sustentando em um mesmo ponto um enorme navio. O termo ego refere-se à experiência que a pessoa tem de si mesma como um centro de vontade, de desejo, de reflexão e ação. Devemos entender duas coisas. A primeira, o ego não é só aquele que fixa prioridades negativas fortemente autocentradas, quase como um comportamento egoísta, egocêntrico. Não. Ele é também auxiliar num autocentramento saudável, que leva à construção do altruísmo, atitude de dedicação desinteressada, abnegação. O segundo ponto, transcender o ego não é destituir-se dele, mas tornar a consciência mais fluida, quando isso for necessário, desapegada de objetos psíquicos fixos, como pensamentos e imagens selecionadas. Destituir-se do ego como se ele fosse um grande mal, coisa que não é, dada a sua característica essencial de neutralidade, é perder um grande aliado psíquico, parte necessária da vida psicológica humana, que ajuda no estabelecimento de propósitos, determinando o que entra e o que sai da consciência. Devemos, na verdade, fortalecer o nosso ego em sua mais sublime vertente, uma vez que um ego forte é focado e possui uma motivação consistente, enquanto um ego fraco sucumbe facilmente, logo se vê aliciado aos impulsos e reações emocionais. Contudo, mesmo um ego fortalecido pode, em algum nível ou momento, se deixar aliciar, pois a liberdade do ego é limitada. Ele é facilmente influenciado por estímulos psíquicos internos e ambientes externos. O ego pode responder a um estímulo ameaçador pegando em armas e defendendo-se, ou pode ser ativado e estimulado por um irresistível impulso interior para criar, amar ou desejar vingar-se.
Também pode reagir ao impulso do ego, isto é, de um modo narcisista. Pode assim ver-se dominado por uma necessidade de vingança, por exemplo. Como mencionado anteriormente, se temos consciência, então possuímos um ego, uma vez que ele é tido como o centro da consciência. E qual ser humano no mundo não possui consciência? A consciência existe desde o primeiro abrir de olhos e vai se tornando cada vez menos rudimentar, conforme as muitas etapas da vida, desde a infância até a vida adulta. Será que o ego se vincula diretamente ao corpo físico ou a algum outro tipo de corpo sutil? Conforme o psiquiatra suíço Carl Gustav Jung, o ego possui uma base somática, corporal, e uma base psíquica. Embora a base psíquica seja aquela em que ele melhor se apresenta em sua faceta experimental, é no corpo somático, o corpo físico, que se dá a experimentação do ego e do corpo como uma unidade. Talvez por isso tantos de nós tenhamos medo da morte, porque o ego entende que a morte, enquanto fim do corpo, pressupõe também o fim dele mesmo, o fim do ego. Se entendemos o ego como vinculado tanto a um corpo físico como a um corpo psíquico, podemos inferir que ele é influenciado pelas mais diversas perturbações a nível físico e psicológico. O ego cresce, evolui com os conflitos, com as angústias, com as dificuldades, com os sofrimentos. Esse crescimento converte-se em uma adaptação a novos contextos físicos e psíquicos. No entanto, se esses conflitos não forem bem administrados, o resultado vai de fortalecimento à traumatização e falha no funcionamento do ego. Levando em consideração que, bem como as questões políticas e econômicas, o conteúdo inconsciente reduz o livre-arbítrio do ego, conteúdos esses como hábitos, crenças, condicionamentos, no decorrer desta semana, busque refletir sobre algumas crenças limitantes que você possua, alguns hábitos nocivos e ou movimentos condicionados repetitivos em sua vida e os escreva em um papel. Escreva 21 coisas entre crenças, hábitos e condicionamentos subjetivos que limitam o seu livre-arbítrio. Faça isso no decorrer desses próximos 7 dias. No nosso próximo encontro, eu darei o direcionamento daquilo que deverá ser feito com o papel. Façamos a transformação da nossa vida a partir da transformação da nossa mente, um dia por vez.